Livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Talmente, também, se carecia de tomar repouso e aguardo. Por meios e modos, sortimos arranjados animais de montada. Arranchamos dias numa fazenda hospitaleira na vereda do Alegre. E viemos vindo, atravessando o Pardo e o Acari. Em toda a parte a gente era recebida bem. Tardou foi para se ter tal sinal dos bandos dos Judas, mas a vantagem nossa era que todos os moradores pertenciam do nosso lado. Medeiro Vaz não maltratava ninguém sem necessidade justa, não tomava nada à força, nem consentia em desatinos de seus homens. Esbarrávamos em lugar, as pessoas vinham, davam o que podiam em comidas, outros presentes. Mas os Hermógenes e os Cardões roubavam, defloravam demais, determinavam cebaça em qualquer povoal à toa, renitiam feito peste. Na ocasião, o Hermógenes beirava a baía de lá. Se soubesse, era um mundo enorme de má gente. E o Ricardão? Estivesse, esperasse. Dando meias andadas, nós chegamos num ponto verdadeiro, num Buriti do Zé. Dono de lá, Sebastião Vieira, tinha curral e casa, e guardava a munição da gente. Mais de 10.000 tiros de bala. Por que foi que não se fez combate? Depois daqueles meses todos, a verdade digo ao senhor, os soldados do governo perseguiam a gente. Major Oliveira, Tenente Ramiz e Capitão Melo Franco, esses não davam espaço, e Medeiro Vaz pensava, era um pensamento, a gente mamparreasse de com eles não guerrear, não se esperdiçar. Porque as nossas armas guardavam R$1, não se esperdiçar. Porque as nossas armas guardavam destino só, de dever. Escapulíamos, esquipávamos, vereda em vereda, como os buritis ensinam. A gente varava para após. Se passava o Piratinga, que é fundo, se passava, ou no Val da Mata, ou no Val da Boiada, ou então, pegando mais por baixo, no São Domingos, no Val do José Pedro. Se não, subíamos beira desse até as nascentes no São Dominguinhos. A ser o importante que se tinha de estudar era avançar depressa nas boas passagens das divisas, quando o militar vinha cismado empurrando. É preciso de saber os trechos de se descer para Goiás. Em debruçar para Goiás, o chapadão por lá vai terminando, despenha. Tem quebra-cangalhas e ladeiras terríveis vermelhas. Olhe, muito além, vi lugares da terra queimada de chão que dá som. Um estranho, muito esquisito. Brejo do Jatobazinho, de medo de nós, um homem se enforcou até. Por aí, extremando, se chegava até o Jalapão. Quem conhece aquilo? Tabuleiro chapadoso? Proporema, pois lá um generalista me pediu para ser padrinho de filho. O menino recebeu o nome de Diadorim, também. Ah, quem oficiou foi o padre dos baianos. Saiba o senhor, população de um arraial baiano inteira, que marchava de mudada, homens, mulheres. Mire e veja, um casal do Rio do Borá, daqui longe, só porque marido e mulher eram primos carnais. Os 4 meninos deles vieram nascendo com a pior transformação que há, sem braços e sem pernas, só os cotocos. Nem posso figurar minha ideia nisso. Refiro ao senhor um outro doutor Rapaz, que explorava as pedras turmalinas do vale do Araçuaí, discorreu-me dizendo que a vida da gente encarna e reencarna, por progresso próprio, mas que Deus não há. Estremeço, como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre é possível. O mundo se resolve. Mas se não tem Deus, há de gente perdidos no vai e vem. E a vida é burra. É o aberto perigo dos grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. É todos contra os acasos. Tendo Deus, é menos grave de descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Mas se não tem Deus, então a gente não tem licença de coisa nenhuma, porque existe dor. E a vida do homem está presa, encantoada, erra rumo das aleijões como esses, dos meninos sem pernas e braços,
Dor não dói, até em criancinhas e bichos e nos doidos, mas dói sem precisar de se ter razão nem conhecimento. E as pessoas não nascem sempre. A medo tenho não é de ver morte, mas de ver nascimento. Medo mistério. O Senhor não vê? O que não é Deus é o estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem fim, que nem não se pode ver. Mas a gente quer céu, é porque quer um fim. Mas um fim como depois dele, é a gente vendo tudo. Se eu estou falando às flautas, o Senhor me corte. Meu modo é esse: nasci para não ter homem igual em meus gostos. O que eu invejo é uma instrução a sua instrução do Senhor. De Araçuaí, eu trouxe uma pedra de topázio. Isto, sabe o Senhor por que eu tinha ido lá naqueles lados? De mim conto. Como é que pode gostar do verdadeiro no falso? Amizade com ilusão de desilusão. Vida muito esponjosa. Eu passava fácil, mas tinha sonhos que me afadigavam. Dos de que a gente acorda devagar. O amor? Pássaro que põe ovos de ferro. Pior foi quando peguei a levar cruas muitas noites, minhas noites, sem poder sono. Diadorim era aquela estreita pessoa. Não dava de transparecer o que cismava profundo, nem o que presumia. Acho que eu também era assim. Dele eu queria saber, só se queria ou não queria. Nem para se definir calado em si, um assunto contrário absurdo não concede seguimento. Eu voltei para os frios da razão. Agora, destino da gente, o senhor veja. Eu trouxe a pedra de topázio para dar a Diadorim. Ficou sendo para Otacília, por mimo. E hoje, ela se possui, é a mão de minha mulher. Ou conto mal, reconto. Ao que nós acampados em pé de uns brejos, Brejal, Cabo de Várzea, até lá era favorável de defender que os cavalos se espairassem, porque ter manga natural onde se encostar e currais falsos, de pegar gado brabeza. Natureza bonita e capim macio. Eu me revejo de tudo daquele dia a dia. Diadorim restava um tempo com uma cabaça nas tuas mãos. Eu olhava para ela, seja por ser Riobaldo, que em breve rompemos adiante. Desta vez a gente tange guerra. Pronunciou a prazer, como sempre quando assim em véspera, mas balançou a cabaça. Tinha um trem dentro, um ferro, o que me deu desgosto. Tacos de ferro sem serventia, só para produzir gastura na gente? Bota isso fora, Diadorim. Eu disse. Ele não contestou e me olhou de um hesitado jeito, que se eu tivesse falado causa impossível, então guardou o pedaço de ferro na algibeira e ficava toda a vida com a cabaça nas mãos. Era uma cabaça baiana fabricada, desenhada a capricho, mas que agora, sendo para nojo, e como me deu sede, eu peguei meu copo de corno lavrado, que não quebra nunca, e fomos apanhar água num poço, que ele me disse. Era por esconso por uma palmeira, duma de nome que não sei o que, de curta altura, mas regrossa e com cheias de palmas, reviradas para cima e depois para baixo, até pousar no chão com as pontas. Todas as palmas tão lisas, tão juntas, fechavam um coberto, remendando o choupã de índio. Assim que foi de avistarem uma remenda assim os bugres achavam ideias de formar suas tocas. Aí a gente se curvar, suspendia uma folhagem, lá entrava. O poço abria redondo, quase que ovalado. Como no recesso do mato, ali em trim, toda a luz verdeja, mas a água, mesmo azul, de um azul que haja, que roxo logo mudava, vai, coração meu foi forte. Sofismei. Se Diadorim segurasse em mim com os olhos, me declarava todas as palavras. Eu reajo que repelia. Eu, asco. Diadorim parava normal, estacado, observando tudo sem importância. Nem provia segredo. E eu tive decepção de logro por conta do sensato silêncio. Eu debrucei, ia catar água, mas qual se viu um bicho, rã, brusca, feiosa, botando bolhas, que a lisa cacheavam. Resumo que nós dois, sobre num tempo, demos para trás, discordes,
Diadorim desconversou e se sumiu por lá, por aí, consoante de esquisitice dele. Se sempre às vezes desaparecer e tornar a aparecer sem menos, quem faz isso não é por ser, e se saber pessoa culpada. No que vim para um grupo de companheiros, esses estavam jogando buzo, enchendo folga. Por simples que a companheirada naqueles derradeiros tempos me caceteava com um enjoo, todos eu achava muito ignorantes, grosseiros cabras. Somente que na hora em que eu queria a frouxa presença deles, fulão, cicrão, e beltrão e romão, pessoal ordinário. Há tanto, mesmo sem fome, providenciei para mim uma jacuba no come calado, e quis que até me perguntei pensar na vida. Eu penso, mas foi no instante em que todos levantavam as caras, só sendo um reboliço a colar na virada que principava a vertente. Onde é que estavam os outros que chamavam muito acenando especial, pois fomos ligeiro ver o que é, subindo pelo resfriado. Passava em uma tropa os diversos lotes de burros que vinham de São Romão. Levavam sal para Goiás e o arrieiro mestre relatando uma infeliz notícia. Dessas da vida. Ele era alto, feições compridas, dentuço. Medeiro Vaz exigiu certeza. Olhe, pois era, o arrieiro respondeu. E antes de morrer, deu o nome, que era Santos Reis. Mas não propôs dizer, porque aí se exalou. Um comandante, o senhor creia, nós tivemos grande pena. A gente em volta se consternava. Aqueles tropeiros do Cururu tinham achado Santos Reis que morria urgente. Tinham acendido vela e enterrado. Febres, ao menos, mas a alma descansasse. A gente tirou chapéus em voto todo benzendo. E o Santo Reis era o homem que vivo fazia mais falta. Ele estava viajando para trazer recado e combinação, da parte do Sor Candelário e Titão Passos, chefes em nosso favor da outra grande banda do Rio. Agora alguém carece de ir, Medeiro Vaz decidiu, olhando salteado. Amém. Nós apreciávamos. Eu espiei, caçando Diadorim, que ali, bem defronte de mim, se portava, mesmo segurava uma vara de ferrão. Eu considerei nele certo propósito de despique gandaiado. Apartei minhas vistas, requeri, dei passo. Se sendo ordem, chefe, eu gostava era de ir. Medeiro Vaz limpou a goela. A meio eu estava me lançando, mas me nagaceando prosápia, duvidoso dele consentir. Pelo bom atirador que eu era, o melhor e mor, necessitavam de mim. Haviam de querer me mandar escoteiro, dizendo de mensagem. E aí deu no que deu, isto é, Medeiro Vaz concordou, mas carece de levar um companheiro. Ele propôs. Aí, entanto, eu devia de me calar, deixar alheia a escolha do segundo, que não me comprometia. A ânsia que eu não queria o que desse certo que queria e que podia se sortir de repente. E a vontade de fim que me ora vinha ranger a boca me levou a um avanço. Sendo suas ordens, chefe, o seu esfrego comigo vai. Falei. Nem olhei para Diadorim. Medeiro Vaz aprouve. Me encarou demais e despachou enduríssimo. Vai então e no caminho não morre, hein? A ser que Medeiro Vaz, por esse tempo, já acusava a doença e quase acabada. No peso do fôlego e no desmacho dos traços, estava amarelo ao cegado, se curvava sem querer, e diziam que no verter da água ele gemia. Mas outro igual eu não conheci. Eu quero ver o homem deste homem, Medeiro Vaz, o rei dos Gerais. Por que é que eu estava procedendo à toa assim? Senhor sei. O senhor vá pondo o seu perceber. A gente vive repetido e repetido, escorregável, num minuto. Já está empurrado no outro galho. Acertasse eu com que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros. Um está sempre no escuro, só no último derradeiro que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente e é no meio da travessia. Mesmo fui muito tolo, hoje em dia não me queixo de nenhuma coisa. Eu não tiro sombras dos buracos, mas também não há jeito de baixar em remorso. Sim, que só de uma coisa, e dessa mesma, o que tenho é medo. Enquanto se tem medo, eu acho até que o bom remorso não se pode criar.
Não é possível. Mas minha vida não deixa benfeitorias. Mas me confessei com 7 padres, acertei 7 absolvições. E no meio da noite eu acordo a pelejo para rezar. Posso, constante eu puder, meu suor não esfria. O Senhor me revele tanto dizer. Mire e veja o que a gente é. Mal dali a um átimo, eu selando meu cavalo e arrumando meus dobros, e já me sinto entristecido. Diadorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. Não me despedi, tive precisão de dizer a ele baixinho: por teu pai vou, amigo mano, vingar Joca Ramiro. A fraqueza minha adulatória, mas ele percebeu. Viagem boa, Riobaldo, e boa sorte. Despedida a febre. Galopando junto no sesfrego, larguei aquele lugar de Buriti de 3 fileiras, pesares que me desenrolaram, e então eu decifrei meu arranque de ter querido vir com sesfrego, que ele, se sabia, tinha deixado fazia muitos anos em terras do Jequitinhonha uma moça que apaixonava, e que era a mocinha dos cabelos louros. Sesfrego me conta, me fala nesse acontecer. Nem bem, sem braças andadas, eu já pedi a ele. Era como se eu tivesse que caçar emprestado uma sombra de um amor. E você não volta para lá, Sesfrego? Você aguenta existir? Perguntei. Eu guardo isso para às vezes ter saudade, Berimbau. Saudade só. E ele alargou as ventas de tanto riso. Vi que a história de moça era falsa. De inventar pouco se ganha. A regra do mundo é muito dividida. O Sesfrego comia muito e sabia assoviar seguido, copiando de muitos pássaros. Ao viável, eu tinha que atravessar as tantas terras e municípios jogando uma viagem por esse norte, meia geral. Assim, conheço as províncias do estado. Não há onde eu não tenha aparecido. Aqui vimos por Extrema de Santa Maria, Barreiro Claro, Cabeça do Negro, Córrego Pedra do Gervásio, Acari, Vieira e Fundo, buscando o jeito de encostar no São Francisco. Novidade não houve. Passamos numa barca, só sempre bater para a nascente, direitamente em cima de um tremendal, chamada hoje Monte Azul. Sabíamos o pessoal nosso perpassava por lá, na Jaíba até a Serra Branca. Brabas terras vazias do Rio Verde Grande. De madrugada acordamos em uma janela de um velho urzinho, dono de um bananal. O velho urzinho era amigo e executou recado. Daí a 5 madrugadas retornamos. Era para mim alguém. Quem veio foi o João Goanhá próprio. E as descrições que me deu de todas as piores. Sou Candelário, morto em tiroteio de combate, tiro-metralhadoras tinham cerrado o corpo dele. Se esgrelha por riba da cintura. O Alípio preso, levado para a cadeia em algum lugar. Titão Passos, perseguido por uma soldadesca, tivera de se escapar para a Bahia, para a proteção do coronel honorário Horácio de Matos. Só mesmo João Goianhá era quem ainda estava. Comandava saldo de uns homens, os poucos, mas coragem e munição não faltavam. E o Judas? Perguntei com triste raciocínio. Por que era que os soldados não deixavam a gente em paz, mas com aqueles não terçavam? Se diz que eles têm uma proteção preta. João Goianhá me esclareceu. O Hermógenes fez um pauto, o demônio rabudo que pune por ele. Nisso todos acreditavam. E pela fraqueza do meu medo, pela força do meu ódio, eu acho que eu fui o primeiro que criei. Ainda disse João Goianhá que estávamos em brevidade, porque ele sabia que os Judas, reforçados, tinham resolvido passar o rio em 2 lugares e marcharem em cima do Medeiro Vaz para acabar com ele de uma vez. No país de lá, onde era que o perigo, Medeiro Vaz precisava de nós. Mas não pudemos, mal a gente se tocou para a Cachoeira do Salto e esbarramos com tropas de soldados. O tenente Plínio foi fogo, fugimos. Fogo no Jacaré Grande. Tenente Rosaldo, fogo no Jatobá Torto. Sargento Leandro. Volteamos e sobre aí me senti pior de sorte do que uma pulga entre 2 dedos. No formato de forma, eu não era o valente nem mencionado medroso. Eu era um homem restante e trivial. A verdade que diga, eu achava que eu não tinha nascido para aquilo.
de ser sempre jagunço, não gostava. Como é então que eu se repinta e se sarrafa? Tudo sobrevém. Eu acho que é influimento comum. E do tempo que todos, tanto um prazo da travessia marcada, sazão como os meses de seca ou de chuva, será? Medidas de muitos outros igual-se com a minha. Esses também, não sentindo e não pensando? Se não, por que a gente, aqueles aprontados versos que a gente cantava, tanto toda a vida, indo em bando por estradas jornadas, a alegria fingida no coração? Ô, lerê, baiana, eu ia e não vou mais, eu faço que vou lá dentro, ô baiana, eu volto no meio para trás. Bem, continua a leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau.